Leiser vai dizer assim que Jesus se autoafirma categoricamente como filho de Deus, usando o Salmo 118, aplicando a ele Mateus 21:42, falando que a pedra que os edificadores rejeitaram foi posta por cabeça de ângulo. Trazendo isso para a nossa fala, para o nosso impacto homilético, Jesus ele rasga o manto da liderança e ele vai avisar que o privilégio espiritual rejeitado se transforma em julgamento esmagador. Dentro disso, a parábola da festa do casamento, você tem ali um rei chamando, eu falei acho que 2 filhos, mas aqui é a parábola do rei que ele chama o pessoal para sua festa, e você tem um grupo que vai recusar ir. E recusar um convite de um rei no contexto, ali é uma grande traição, uma alta traição. O Ed Robertson, ele vai dizer assim, vai destacar o homem sem a veste nupcial. Aqui é um sinal de grande traição. Recusar o manto que é oferecido gratuitamente pelo rei é um insulto direto à generosidade do rei. O Gordon Fee, por exemplo, ele vai dizer assim que esse convite é um chamado à graça de Deus. Convidar para bodas todos quanto encontrarem. Porém, precisa ter a questão da exigência, da santidade para entrar no reino, para manter a justiça. A gente tem um detalhe interessante aqui, ó, lançai-o em trevas exteriores, que é o final daqueles que não conseguem, que não querem entrar na festa. Então, tudo isso tem um resultado. Nesse contexto aqui, muitos são chamados, poucos escolhidos, porque o chamado foi para todos. Quem foi um grupo de pessoas. Trazendo isso para o nosso impacto homilético, a graça é escandalosamente de graça, mas ela não é barata. Não podemos entrar num banquete de Jesus Cristo exigindo que ele aceite os nossos trapos de imundície. A gente precisa ser revestido da pessoa de Cristo e da santidade de Cristo. Então você vê que na segunda-feira é um dia cheio de parábolas ali. Na terça-feira, por exemplo, a gente tem a questão da vigilância, a parábola da figueira ali, a figueira verdadeira, ali quando você tem o termo a figueira, a verdadeira, aditivando o substantivo da figueira aqui, por exemplo, ali, onde fala também a questão os céus e a terra passam, mas as minhas palavras não. Essa história não está à deriva, assim como as estações da natureza respondem às leis. O retorno de Cristo ela é uma certeza que vai acontecer, matematicamente, espiritual e absoluta. Dentro da parábola, por exemplo, do servo fiel e do servo mau que a gente conhece, ali, o verbo que é usado para julgamento, ali, por exemplo, que é dicotêmio, que dá uma ideia de esquartejar, por exemplo, o Gordon Fee vai alertar o pessoal contra uma apostasia, dizendo que esses servos maus aqui entraram em apostasia. Então ele faz um alerta, dizendo assim, o alerta dele é tão interessante, Gordon Fee faz um alerta contra a apostasia pastoral, dizendo que a raiz do pecado do líder corrompido começa no coração. Ou seja, quando vem as falas, o meu Senhor tarda em vir, isso começa a gerar uma tirania contra a igreja. E Mateus, ele começa a dizer assim que esses líderes começam a espancar os seus conservos. No nosso impacto, vai dizer que o declínio moral de qualquer líder espiritual começa quando ele perde o senso de urgência da volta de Jesus. Ou seja, ele passa a usar pessoas para o seu próprio benefício. Aqui está o detalhe, quantos pastores que começaram bem, hoje já não acredita que Jesus não volta mais. Já diz assim, Jesus não, é uma conversa. Falaram para mim muito tempo que Jesus viria e Jesus nunca veio. Então essa parábola aqui da vigilância, que Jesus comentou com eles, aqui é um ponto bem interessante. O Norman Russell Champ ele vai tratar a parábola das 10 virgens também aqui nesse dia. Ele vai dizer assim que as tochas que os homens consumiam, ali as lâmpadas, por exemplo, ali eram tochas que os homens consumiam com óleo. O óleo era consumido muito rápido. E ele diz assim que sem o azeite, reserva, as lâmpadas iriam se apagar.
Gordon Fee, por exemplo, ele vai expor aqui a teologia da perseverança espiritual, dizendo que o clamor da meia-noite viria. O Gordon Fee vai dizer assim que as prudentes avisam as loucas que o azeite não pode ser transferível, ou seja, a gente não pode emprestar para você. Aqui tem um detalhe interessante, que quando se fecha as portas, por exemplo, quando a oportunidade acaba, o pessoal ali quer sair comprar o azeite, mas não dá para comprar porque o vendedor do azeite é o Espírito Santo. Aqui, a chamada de atenção aqui, o maior erro da igreja é deixar para comprar o azeite quando o vendedor de azeite não vai estar ali para vender o azeite. Tratando o impacto homilético, o teste do noivo não é um entusiasmo do início da caminhada, mas a reserva espiritual para a meia-noite precisa ter. Ninguém entra no reino de Deus escorado na fé dos seus pais ou do seu cônjuge. A salvação ela é individual. A gente tem também o texto da parábola dos talentos, de Mateus 25, 14 e 30. O único talento, o Mateus 25, 15, dizendo melhor, dizendo que um único talento ele equivalia quase a 20 anos de salário de uns trabalhadores. O pecado do terceiro servo foi enterrar o talento porque ele tinha medo. O fruto de uma visão distorcida, aqui na verdade isso que ele volta no outro texto é que o material ele ficou junto aqui, por isso que é o 6.4. Mas o pecado do terceiro servo foi enterrado por medo. Dentro disso aqui, o fruto de uma visão distorcida do seu senhor. Ele dizia assim: sabemos que é um homem duro. O Gleisner, por exemplo, aqui, ele vai dizer que é uma iniciação que é classificada como maldade e negligência. E aí a gente tem de novo o nosso impacto homilético, dizendo que no reino de Deus, a passividade não é neutralidade. É pecado de omissão enterrar os dons que Deus deu por medo de se expor. Atrai o pior veredito do Senhor. Dentro disso aqui, a gente tem a parábola das ovelhas e dos bodes, ali ainda, dizendo que o julgamento é individual de todas as pessoas e etnias. O Gordon Fee, o Norman Gleisner, vai explicar que as obras de misericórdia de Deus são as evidências obrigatórias da salvação real operada por Cristo nos irmãos. O impacto homilético disso aqui, Jesus choca a ortodoxia fria. Ou seja, o critério do juízo final não será apenas o que nós sabíamos sobre a Bíblia, mas é como reagimos diante da dor dos necessitados. No dia de quarta-feira da, da última semana de Jesus, a gente tem a soberania divina e os bastidores da traição. A gente tem o detalhe da traição de Judas, as 30 moedas de prata, onde ele vai se encontrar com os sacerdotes. Os eventos principais, Jesus permanece em Betânia. Diante disso aqui, a parte espiritual, o sinédrio, que era composto por várias pessoas ali, eles vão articular a execução de Jesus. Ou seja, na quarta-feira, Jesus está em Betânia, mas o pessoal estão ali articulando a execução secreta de Jesus. Mateus 26, por exemplo, vai dizer que Judas Iscariotes vai vender o mestre e o preço da venda do mestre seria por 30 moedas de prata. Aqui, o Norman Champlin vai dizer que essas 30 moedas de prata são 30 ciclos pago a Judas, que era exatamente a quantia estipulada em Êxodo 21, 32, que é para indenizar o dono de um escravo comum morto por um animal. A questão das leis ali. O sacerdote vai usar esse mesmo valor para humilhar a dignidade de Jesus. Comentário do Champlin. O Norman Gleiser, por exemplo, ele vai apontar o cumprimento profético de Zacarias 11:12, aonde a soberania de Deus é conduzida à história através da traição humana. Diante disso aqui, Jesus se silencia em oração. Os bastidores da apostasia vêm, movem-se na escuridão para matar Jesus, para trair Jesus. O Criador do universo é precificado como um escravo de menor valor diante das 30 moedas de prata. A traição de Judas não nasce na quarta-feira. Ela foi alimentada dia após dia.
por exemplo, através de pequenas concessões, de pequenos momentos de decepção, porque a ideia de Judas era um Messias que começou a se recusar o seu projeto de poder humano. O Judas queria um Messias que atuasse conforme ele queria, e Jesus vem totalmente na contramão. Ou seja, se você pegar uma ilustração prática sobre isso aí, falando de uma fundação, ou seja, uma rachadura imperceptível na fundação do edifício, que após ano de infiltração silenciosa, ela vai desabar repentinamente durante uma tempestade. O coração de Judas foi a mesma coisa. A ganância infiltrou nele. E aí, se a gente fosse trazer uma aplicação existencial para nós, qual é o preço? A pergunta é: qual é o preço que o mundo precisa te oferecer para que você possa negociar os seus valores espirituais e trair Cristo em oculto, onde ninguém está vendo? Essa é uma pergunta. Aqui tem um detalhe. Muitas vezes nós vendemos Jesus não por 30 moedas de prata, mas apenas por minutos de aprovação social ou uma vantagem ilícita no trabalho. Aqui a gente chega no último dia da quinta-feira do nosso material. Eu trouxe ele rápido porque a gente tem alguns minutos ainda e vai acabar o tempo. E aqui eu quero focar com vocês aqui um texto. Aqui a gente chega na parábola da videira verdadeira. Aqui a exegese, por exemplo, de A.T. Robertson, ele usa assim o termo videira verdadeira. Videira aqui é um substantivo que dá nome às coisas. A questão videira verdadeira, verdadeira é um adjetivo, está aditivando o que o substantivo está trazendo, está falando os detalhes de quem a videira é, falando que a videira é verdadeira. Aqui o Etióbio, ele vai notar que no Antigo Testamento Israel era uma videira degenerada, como escrito em Jeremias 2:21 aqui. Jesus vai operar uma transição eclesiológica, a aliança passa pela união com ele e não pela etnia. O Wallace, por exemplo, vai destacar, usando João 15, que a limpeza ela ocorre pela palavra de Deus. O Gordon Fee, por exemplo, ele vai dizer assim que vai expor, na verdade, o cristocentrismo ali. Ele vai dizer assim que fora da comunhão contínua com Cristo, a existência humana é espiritualmente nula, conforme o texto clássico de João 15, dizendo assim que sem mim vocês não podem fazer nada. Aqui a gente tem, por exemplo, a metáfora da mulher que está em trabalho de parto, por exemplo. João 16:21 descreve uma aflição que logo vai se tornar em prazer. O Champlin, por exemplo, ele vai dizer que as dores de parto que essa mulher tem resgata a linguagem profética do Antigo Testamento para as aflições cósmicas, necessário para vir a preceder a era messiânica de Isaías 26, por exemplo. O Gordon Fee vai apresentar a teologia da cruz, dizendo a ressurreição. Ele vai dizer assim que Jesus usa essa metáfora para reconfiguramento dos discípulos diante do trauma da crucificação. Ou seja, o material que a gente vai trabalhar na aula que vem, o sofrimento da sexta-feira, não é uma morte estéril, mas ela é uma dor de parto, perceba. Isso que eu quero que vocês gravem. O sofrimento da sexta-feira não é uma morte estéril, mas é uma dor de parto que vai inaugurar uma vitória definitivamente sobre a morte, conforme foi prometido em João 16, que está escrito assim também: vós agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei e o vosso coração se alegrará. Então a morte de Cristo aqui, ela não é um sofrimento, mas é uma morte que vai produzir alegria, ou seja, como uma mulher que está grávida, que está sofrendo as dores de parto, mas depois terá alegria. O gancho da pregação aqui, no cenáculo, Jesus nos dá o diagnóstico da nossa falência espiritual, sem nenhuma conexão vital com a videira. Nós somos os galhos secos, galhos que estavam destinados ao fogo. Porém, sabendo do pavor que os aguarda ali a poucas horas no Getsemane, ele usa a metáfora do parto para ressignificar a dor. A cruz não foi o plano que deu errado. Aqui tem um detalhe interessante que grave isso na mente de vocês. A cruz
ela não foi o plano que deu errado, foi o parto doloroso, porém necessário, que dá à luz à salvação eterna. Isso aqui é muito forte, isso aqui. Olha só, a cruz não foi o plano que deu errado, foi o parto doloroso e necessário que deu à luz a nossa salvação eterna. Isso aqui é muito rico. Ah, aí você pega, vamos trabalhar com uma ilustração prática. Olha só que interessante. Um cirurgião, por exemplo, que precisa cortar, ele vai fazer uma cirurgia no paciente, que precisa cortar a carne do paciente, talvez até quebrar os seus ossos, para remover um tumor ah, mortal. Quem olha de fora e vê essa cena de um cirurgião cortando, quebrando o osso ali, que não conhece nada de medicina, ele vai dizer assim, isso aqui é um ato de violência pura, isso aqui é uma violência que ele está fazendo. Para quem conhece um pouco de medicina, vai dizer assim, esse é o único caminho. Essa quebra de osso, essa corte de carne aqui, é o único caminho para salvar uma vida. Olha só que interessante. A cruz de Jesus Cristo foi uma cirurgia dolorosa de Deus na história humana, mas foi preciso para que fosse salvo, a gente fosse salvo. Uma aplicação existencial, quando você passar pelos processos dolorosos da tua vida, da poda de Deus, a gente sabe, usa o termo poda, que é cortar galhos, por exemplo, ali, lembre-se de uma coisa, se você se colocar, por exemplo, como uma árvore, a gente precisa entender assim que o agricultor não está te punindo para te destruir, ele está te limpando para que você gere frutos, para que você permaneça para a eternidade. A dor de hoje é o parto da maturidade de amanhã, ou seja, existem sofrimentos na vida das pessoas que são sofrimentos para crescimentos, ou seja, tem momentos em que o Jó estava bem, e vai vir uma gama de sofrimentos na vida dele. Diante dos sofrimentos, ele nunca abriu mão de Deus. Às vezes isso acontece com a gente, Senhor, o que está acontecendo? Eu sou crente, eu oro, eu tenho uma vida de comunhão com o Senhor, mas por que está acontecendo tudo isso? Existem sofrimentos que são para crescimentos, ou seja, quando você passar por esses processos dolorosos de Deus na sua vida, lembre que Deus não está te punindo para destruição, Ele está te limpando para que você gere frutos. Você precisa gerar frutos para permanecer para a eternidade junto com Ele. A dor de amanhã, ela é o parto da maturidade cristã. Aqui, gente, eu quero fazer uma concretização, não, como um fechamento de todos esses dias, e aí eu volto com vocês para a gente conversar aí sobre isso aí. A jornada que a gente tratou assim, de domingo a quinta-feira, vocês têm um material aí também, caso assim, a aula fica gravada também, mas vocês têm um material aí também. A jornada de domingo a quinta-feira, na outra aula a gente trabalhar sexta-feira, mas a jornada de domingo a quinta-feira da paixão, essa jornada nos coloca diante de um espelho inevitável. Como seminarista e líderes, a gente não pode permanecer neutros diante do Cristo exegético. As escrituras, elas nos forçam a responder um questionamento radical. Olha só agora. Seremos a multidão inconstante de domingo? Sabe a multidão que aplaudiu a Jesus, que gritou hosanas, ele é o rei? Seremos essa multidão que aplaude Jesus ao domingo, que aplaude Jesus quando recebe milagre, mas foge quando esse Senhor Jesus, ele mesmo exige renúncia. Olha só que detalhe. Seremos essa multidão que aplaude ele quando está bem, quando precisamos de milagre, mas quando se trata de obedecer ao Senhor da vinha, a gente é aquela multidão que foge, que não está nem aí para Jesus? Ou será que seremos a figueira hipócrita da segunda-feira, que temos as nossas folhas exorbitantes, porém somos estéril de amor interno, não temos frutos? Olha só que interessante. Será que seremos o servo negligente da terça-feira, que é paralisado pelo medo de falhar, enterrando os tesouros do reino? Que o Espírito Santo quebre os altares do formalismo acadêmico e nos ancore na forma vital da videira verdadeira, para que possamos, na nossa vida de ministério, de pregação, que a gente possa produzir frutos,
frutos que permaneçam intocáveis até a vinda do Filho de Deus, que retorne em glória, que retorne no arrebatamento para nos buscar. Que na sua volta em glória a gente esteja junto com ele. Aqui está o detalhe. A gente tem pelo menos três pontos para se analisar aqui, para a gente concluir a nossa aula de hoje. A gente tem uma multidão que chama Jesus de Rei no domingo, que fala para ele salvar. A gente tem essa mesma multidão, ela vai gritar para matar Jesus no dia de sexta-feira. Uma multidão que no domingo fala assim, hosanas ao rei, que está ali com palmas, celebrando a entrada do Messias ali, mas que no dia de sexta-feira vai gritar, crucifique ele. Não só crucifique, mas jogue o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. A gente tem uma figueira que parece bonita ali na segunda-feira, porém que quando é analisada pelos olhos de Deus, é uma figueira que não tem frutos nenhum. Na terça-feira a gente tem um servo negligente, que em vez de ele trabalhar para o reino de Deus, ele não trabalha, ele prefere esconder os seus talentos. Que a gente não seja a multidão, que a gente não seja a figueira, que a gente não seja esse servo hipócrita. Que o Espírito Santo consiga achar em nós local para ele trabalhar. Que as nossas adorações não sejam como a da árvore, como a da multidão, muito menos como do servo negligente. Que as nossas adorações possam ser baseadas na presença do Espírito Santo. Que a igreja do nosso século não caminhe sem o Espírito Santo. Que a gente venha lembrar que o que Jesus fez na cruz por nós é algo que ninguém faz. E que talvez assim, se você parasse para pensar, que é essa crucificação que Jesus fez? Por exemplo, se você olhar no céu, você tem Deus, você teria a pessoa do Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Um Deus, três pessoas perfeitas. Aí a pessoa de Deus precisa enviar Jesus na Terra. Então Jesus deixa de estar ao lado de Deus por pelo menos 33 anos. Jesus precisa ter um corpo físico, por exemplo, sentir dores. Se você olhar para Jesus hoje, ele tem um corpo ali. Gálatas fala isso. Jesus tem um corpo. E que se não bastasse tudo isso, Jesus sair ao lado de Deus, Jesus retorna de novo, mas o Espírito Santo sair de perto de Deus, de perto de Jesus, e passar, isso a gente já tem pelo menos 2026 anos. Faz 2026 anos que